como você vai criar uma autoimagem tão poderosa que vai obrigar a realidade a se curvar diante da tua vontade. Hoje eu quero te explicar, assim, de uma forma bem breve, como é que você pode literalmente ser a tua melhor versão, tá? E aqui eu parto de um ponto de que nós estamos buscando autenticidade, ok? Ser uma pessoa autêntica é você entender, em primeiro lugar, o que molda a sua personalidade hoje. Por quê? Você nasceu dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura específica que modelaram quem você é por mimetismo. A gente tem um mecanismo que o René Girard, francês, vai nos explicar nas suas obras, que é a teoria do mimetismo, da mimética, né? E essa mimética, ela molda o comportamento. Então, você pode observar isso numa criança, né? Quando você tem três jeitos, quando você tem certas falas, certos estilos de se comunicar, a criança começa a copiar você. Da mesma forma, quando você está num grupo de amigos ou numa roda social que você não conhece ninguém, por muitas vezes você pode observar que se o líder da roda, a líder da roda, por exemplo, cruza os braços, né? As pessoas começam a cruzar os braços também. Isso é um mimetismo de comportamento social instantâneo que está acontecendo ali. E quando a gente percebe esses padrões, a gente começa a expandir um pouco mais. Então, qual é o seu mimetismo de comportamento de crença? Por exemplo, o que você acredita ser certo ou errado dentro da tua existência hoje? Será que é você mesmo que está acreditando nisso? Ou será que essa é uma verdade que você simplesmente aceitou sem parar para refletir de verdade sobre o que é certo e errado, sobre o que é bom, belo e verdadeiro, o que não é, sabe? Será que dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, será que dentro da sua vida cotidiana você realmente é você? Ou você é um modelo moldado pelas expectativas do outro e do meio em que você vive? Então, esse é o primeiro passo, é identificar realmente o que te molda, o que faz você não ser você na tua essência. Quando você identifica fatores culturais, fatores familiares, crenças sociais, coisas que realmente fazem você viver no modelo de realidade que você vive, você tem um poder sobre elas. Porque agora que você criou consciência sobre esses problemas, entre aspas, sobre essas travas que existem, agora você pode optar por segui-las ou não. E aí entra o despertar, vamos dizer assim, da tua própria autenticidade. Esse despertar de autenticidade, ele vem primeiro com uma desolação de você ficar perdido mesmo, de você olhar para si mesmo e ficar, meu Deus, quem sou eu? Aonde eu estou? Né? O que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu sou assim? E esse é o questionamento fundamental, é esse feeling, é isso que você tem que sentir, se sentir um pouquinho perdido mesmo, porque é nesse estar perdido que você tem que encontrar aquilo que você é. Inclusive, me lembrei agora, tem uma passagem muito famosa do Michelangelo, que ele estava esculpindo um cavalo, se eu não me engano, e o prefeito ou a pessoa que encomendou, ele fala para ele, né? Nossa, como você esculpiu tal escultura tão bela no mármore? E ele falou, é fácil, é só tirar o que não é cavalo desse bloco. Então, olha a sabedoria aqui. É justamente isso que a gente tem que fazer com nós mesmos. Nós temos que tirar da nossa personalidade, do nosso comportamento, dos nossos hábitos, aquilo que não é nosso, mas que foi implantado. Então, feito esse primeiro passo, que não é nada simples, mas se você parar para investigar realmente isso dentro de você, você vai encontrar, você começa a entender uma nova nuance e isso começa a abrir um espaço. Então, a autenticidade, ela vai brotar não de ter mais, não de fazer mais. Você tem que fazer menos. Você tem que abrir espaço para o silêncio existir dentro de você. Quando você permite que o silêncio entre dentro de você, você começa de fato a entender o que de fato é você. Qual é a tua essência? O que realmente você veio fazer aqui e não o que você foi programado ao longo da vida para acreditar que é a verdade, que você tem que fazer aquilo, etc, etc. Então, quando você compreender esse tipo de coisa, você começa a entender que, opa,
Eu não sou reflexo dos meus pais, da vontade que meu pai tinha, da ideia que a minha mulher, meu marido tinham do meu filho, sabe? Você não é a figura, você não é o seu cargo, você não é a sua profissão, você não é o seu sobrenome. Você tem que se desapegar de tudo isso e entender que, no fundo, você tem que ser como uma criança. E aqui eu quero evocar o Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, nosso querido filósofo do bigode, que vai nos falar o seguinte, se eu não me engano é no livro Assim Falou Zaratustra, que ele fala o seguinte, existe uma metamorfose da consciência. A metamorfose da consciência divide a consciência em 3 etapas. E segundo Nietzsche, a primeira etapa é conhecida como a ideia do camelo. Por que camelo? Porque carrega peso nas costas, vai embora e vai lento e a longo passo, né? Então ele percorre grandes trajetos sem questionar. E assim é a consciência nos seus primeiros estágios. Você vai fazendo no automático várias coisas na sua vida, no seu relacionamento, na sua profissão, sem se questionar se aquilo realmente faz sentido, se está certo, se não está. Segundo estágio da metamorfose da consciência é justamente o leão. Por que o leão? Porque ele tem coragem e ele vai lá e enfrenta e ele está sempre naquela disputa. Então é o momento em que a consciência se revolta com esse status quo inicial e ela de fato começa a reinar ali. Só que ela está sempre em alerta, ela está sempre em postura de ataque, de dominância, de estar ali esperando algo para brigar com ela. E a terceira metamorfose da consciência é justamente a criança. Porque a criança, ela se liberta da vontade da conquista, de defender aquele posto que ela tinha, e ela permite experienciar a realidade de uma forma mais pura, mais genuína e mais desapegada de um resultado. Então, eu vejo que a nossa autenticidade ela só é descoberta quando a gente chega na fase da criança, porque é aí que a gente olha para o mundo com um olhar de novidade, de você olhar e pensar assim, uau, o que é este objeto? Isso aqui é uma vela ou isso aqui é a possibilidade da luz de existir? Sabe? Você começa a ver por um novo ângulo as coisas, as oportunidades, a sua própria vida, a sua própria casa, seu próprio relacionamento, trabalho. E é nesse local que você expressa a si mesmo sem máscaras. Por quê? Quando eu falei no começo desse vídeo que a gente tem mimetismos e esse mimetismo construiu camadas e camadas de personalidade que a gente tem, a gente precisa encontrar por detrás dessas camadas de personalidade quem nós sempre fomos. E esse quem nós sempre fomos, geralmente, se apagou lá na infância. Geralmente é uma criança ferida, geralmente é um trauma que soterrou a essência da tua própria alma e ficou ali. Um sonho abandonado. Eu queria ser músico, eu queria ser artista, eu queria ser cientista, eu queria ser astronauta, e você não pôde. Pelas circunstâncias da vida, você teve que abandonar os teus sonhos, teve que abandonar as tuas expectativas, né? Teve que abandonar a si mesmo ao longo dessa existência aqui na Terra. Então, eu vejo que a autenticidade ela é uma busca que todos nós deveríamos estar fazendo. Ela é realmente uma alquimia interna. E quando você entende essa alquimia interna e aprende a acessar esse teu local essencial, é quando você realmente está numa evolução espiritual e não mais em um fanatismo, ou em um dogma religioso ou em alguma coisa do gênero. E para você acessar isso, eu tenho uma aula grátis aqui que eu quero deixar aqui para você. Vai estar no primeiro link aqui embaixo, na descrição desse vídeo também, e é a arquitetura do novo ser. Essa é uma aula que eu falo sobre os aspectos psicológicos, principalmente, que compõem um ser humano e como que você pode renascer, né, desse teu novo ser para a existência na tua maior potência humana, tá bom? Então eu quero deixar esse convite aqui para você e eu espero que realmente você entenda que quando você encontra a autenticidade, a vida realmente fica melhor, você encontra a felicidade. Porque não existe você encontrar, por exemplo, a felicidade ou a paz fora de você. Isso deve existir dentro, né? A qualidade sine qua non de você ter felicidade e paz, ela é uma escolha. Ela não é algo a ser encontrado fora, ela é uma escolha interna.
E você só consegue perceber isso quando você encontra quem tu és, na tua própria essência. Quem tu és na tua missão divina, no teu dharma a ser cumprido aqui na Terra. Então, o que eu vejo também é que as pessoas negam as sombras, e essa sombra ela é geralmente a matéria-prima que a gente precisa trabalhar dentro da nossa opus alquímica. É o trauma que você nega, é o medo que você tem, é a insegurança, é a falta de controle, de disciplina, sabe? Esse tipo de coisa é o que você realmente vai trabalhar para atingir o teu máximo potencial. O teu medo é o teu superpoder, a tua sombra é o teu superpoder. E é isso que a gente precisa entender, que não é para negar isso, não é para pedir perdão para uma entidade externa, é para você trabalhar esta tua sombra. É para você trabalhar aquilo que você nega, pois é na caverna que você teme entrar que está o tesouro que você busca. Meu nobre alquimista, forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa reflexão que eu faço aqui contigo. Se você gostou, deixa um like, um comentário também que ajuda muito e se inscreve aqui no canal, que esse canal é para você, tá bom? Então se inscreve aqui e nos vemos no próximo vídeo. Acessa a aula também, é um presente aqui para ti. Um abraço, tchau, tchau.